Meus cumprimentos a quem nos assiste. Eu e a Isla escolhemos o Plano de Manejo do Parque Nacional das Sempre Vivas como instrumento de gestão ambiental para apresentar. O plano de manejo ele é dividido em duas partes, que é o diagnóstico e o planejamento, e foi dessa mesma forma que nós dividimos para essa apresentação. Com o intuito de introduzir, um plano de manejo é o documento técnico que, segundo os objetivos da unidade de conservação, estabelece o zoneamento e as normas que presidem o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias para a gestão dessa unidade. E esse plano, ele data 2016. Dando início à parte de diagnóstico, temos essa ficha técnica, que será um resumo de informações rápidas sobre o parque, como a data de criação, que remete a 3 de dezembro de 2002. Os municípios que o parque abrange são Bocaiúva, Buenópolis, Diamantina e Olhos d'Água. Sua área é de aproximadamente 125 mil hectares e seu perímetro é de aproximadamente 170 mil quilômetros. E a unidade gestora do parque é o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e está localizado no município de Diamantina. O parque ele está localizado em Minas Gerais e existem 5 principais acessos, sendo que o principal deles se dá pelo município de Diamantina, que dista 280 quilômetros de Belo Horizonte. À direita, temos a unidade de conservação, bem centralizada, limitada por essa linha preta. E ao redor, né, todos os municípios que essa unidade faz parte. Neste outro mapa, temos a Reserva Nacional da Serra do Espinhaço, a sua porção em Minas Gerais, e podemos identificar o parque bem aqui nessa parte central, sendo a maior mancha verde presente nesse mapa. Inclusive, ele é o parque com maior área dentro dessa reserva do Espinhaço. No que diz respeito ao nome histórico de criação, temos que a concepção do parque se iniciou devido ao cumprimento da meta do Ministério do Meio Ambiente de preservar 10% das áreas originais de cada bioma, ampliando assim a proteção para o cerrado brasileiro. Onde, a princípio, o parque ele tinha essa área em azul, contida esse mapa à direita, e ainda não tinha o nome atual. Ele iniciou se chamando Parque Nacional do Alto Jequitinhonha. Posteriormente, ele passou a chamar Parque Nacional de Inhaí, e atualmente, e abrangendo agora essa área em verde, toda essa área em verde, se denominou Parque Nacional das Sempre Vivas. Esse nome, né, Sempre Vivas, se remete a uma planta muito característica na região e que está sendo representada pelo fundo de tela desse slide. E mais para frente será abordado sobre ela, sobre essa planta. A área que o parque está inserido, ela já é ocupada há milhares de anos e por esse motivo o seu patrimônio histórico e cultural é bastante rico. Dentro do parque existe como elemento histórico-cultural a Calçada do Mocó, Curral da Contagem, Lapa do Morro Redondo, Lapa da Vargem do Buriti, Núcleo Histórico de Curimataí, e pintura rupestre na região do Taquaral. E para exemplificar essas localidades, temos essas imagens à direita. O plano, ele também traz a população inserida no parque e em suas redondezas. Pela tabela à esquerda, podemos observar que existem 22 pessoas que moram no interior do parque, de variadas idades, e pelo mapa à direita, podemos observar que existem 23 casas ou ranchos
no seu interior. As atividades econômicas que foram identificadas no plano diz respeito principalmente a 4 atividades, são elas produção agrícola, pecuária, exploração mineral e carvão e extrativismo vegetal. Este sendo a Sempre Vivas, aquela planta, a principal fonte de extrativismo. E esse é o mapa que caracteriza o uso alternativo do solo, contemplando todas aquelas atividades econômicas, como a criação de gado, coleta de sempre-vivas, plantações, além do turismo, que é bem recorrente na região. O plano ele também caracteriza os fatores bióticos e abióticos do parque. Iniciando pelo clima, o parque ele tem a estação chuvosa, a área do parque tem a estação chuvosa nos meses de novembro a março, e uma estação de seca de junho a agosto. E a precipitação média atual na estação meteorológica mais próxima é de 102,64 milímetros. A sua geologia é formada pelo supergrupo espinhaço, principalmente por rochas quartzíticas e rochas filíticas, conglomeríticas e vulcânicas, de forma secundária. Sua geomorfologia é composta por superfície erosiva remanescente, superfície erosiva retrabalhadas e depressões, e sua bacia hidrográfica se divide entre duas bacias. Sua hidrografia se divide entre duas bacias hidrográficas, a do Rio São Francisco e a do Rio Jequitinhonha, e ela apresenta mais de 600 nascentes. Existe também no parque 21 cavidades naturais que é exercida pela temática de espeleontologia. Sua fauna ela abriga diversos animais, dentre eles onça-pintada, lobo-guará, veado, tatu, jaguatirica e tamanduá. Seu solo é predominantemente neossolo, seguido por espodossolos e cambissolos, e a sua vegetação, o parque está localizado totalmente no bioma cerrado, porém também foram encontradas vegetações de Mata Atlântica, só que a predominância mesmo no parque é o afloramento rochoso do espinhaço. Apenas com o intuito de mostrar a hidrografia nos limites do parque, temos à esquerda do mapa a bacia do Rio São Francisco e à direita a bacia do Rio Jequitinhonha. Para perceber que é praticamente no meio essa divisão entre as bacias, E um destaque na vegetação é a presença dos campos graminosos, que apresentam as sempre-vivas, e como podemos observar pelo mapa, essa planta corre por toda a extensão do parque de forma bastante expressiva. E a visitação no parque, ela é caracterizada pelas caminhadas, pelas visitas às cachoeiras e às cavalgadas. E todas essas atividades são realizadas principalmente na porção sul do parque, onde estão as principais trilhas utilizadas pelos visitantes. Podemos identificar no parque 12 cachoeiras, algumas lagoas, rios, ruínas e cânions. Agora eu passo a palavra para minha colega Isla, que falará a respeito da parte de planejamento do plano. Então, vou falar sobre a parte de planejamento, como se deu a construção do Plano de Manejo do Parque Nacional. A construção do Plano de Manejo do Parque Nacional das Sempre Vivas, ela teve como fio condutor o roteiro metodológico do ICMBio de 2011, que diz que as orientações são flexíveis, elas podem ser observadas de forma total ou parcialmente. Isso significa que qualquer mudança que possa ocorrer no processo, até ter que fazer outro plano de manejo, pode ser reavaliada e pode ser reestruturada. Então, o plano de manejo, eles colocaram que é um planejamento com avaliações estratégicas, que elas podem ser alteradas a partir das mudanças que possam ser vistas, das demandas que podem ir aparecendo.
Então, eles meio que construíram os princípios orientadores para o planejamento do parque. O planejamento ele foi elaborado pela equipe do parque, com o apoio do Coman, que refletia a visão do ICMBio. E nisso, eles também traziam a comunidade externa, no caso, os diferentes tipos de atores. Né? A comunidade externa, eu falo, é a comunidade do entorno do parque, para ter a conversa tanto do técnico quanto da população local, visto que eles também fazem uso do mesmo. Então, foram elaborados, foram feitas, né, realizadas diferentes reuniões abertas, né, do período de dezembro de 2020 a julho de 2014, para a construção desse documento. Então, foi elaborado alguns planejamentos que tiveram como base a OPP, que são as Oficinas de Planejamento Participativo, que foram onde estabeleceram, apresentaram os dados secundários e estabeleceram as problemáticas que existem, fizeram os zoneamentos. A partir das problemáticas, eles colocaram quais seriam os sintomas, quais seriam os critérios, quais seriam as operações, o plano de ações e de atividades que seriam colocadas. A partir dos problemas, eles estabeleceram também os objetivos que a conservação daquela unidade. Então, foi tudo estabelecido, foram tudo construído a partir dessas reuniões, dessas OPPs que foram realizadas nesse período de construção do plano de manejo da própria unidade. E dentro desse plano de manejo, eles estabeleceram os zoneamentos e os programas de manejo. O programa de manejo, eles colocam como sendo um programa ou diferentes documentos, diferentes tipos de objetivos, de estratégias que poderiam estabelecer as diferentes atividades que podem acontecer nesse período, ou como deve acontecer cada atividade que pode acontecer dentro do parque. Então, como os objetivos específicos, eles elencaram diferentes tipos de objetivos, muitos deles ligados à preservação da fauna e flora presente no parque, além dos mananciais, visto que o parque ele é um divisor de águas, né, do Rio Jequitinhonha e do Rio São Francisco, além das demais nascentes de outros rios que abastecem a bacia hidrográfica dos rios, e além dos rios, dos grandes rios colocados, além dos outros rios, ribeirões, que abastecem a região localizada ali, região central do Espinhaço. Preservar algumas faunas específicas que estão sendo ameaçadas, como o do bicho-pau e do bicho-folha, a flora, né, endêmica da região, que é rara, que é a das sempre-vivas, que leva o nome do parque, proteger todo o patrimônio histórico arqueológico que existe lá, porque essa região ela tem várias pinturas rupestres, tem uma grande importância histórica e arqueológica. Promover a promoção da conservação e da manutenção e do manejo, né, das sempre-vivas, visto que a comunidade ela faz o uso com viés econômico da mesma, porque trabalham desde antes a questão do artesanato com as sempre-vivas. Contribuir com o fortalecimento da identidade da sociedade local presente na região, promover a visitação, porque a gente só preserva o que a gente conhece, então preservar, promover, né, toda a visitação, promover o turismo lá dentro, o turismo, principalmente o turismo de base comunitária, que acontece principalmente no entorno do parque, que aí eu posso citar o do Biribiri, que acontece lá. A participação no desenvolvimento para agregar valores aos produtos e aos serviços que a sociedade local traz para a região, e além de ser um loco de pesquisas científicas de grande importância, já que ela traz tanto pesquisas para o lado da biologia, geografia, geologia,
e as questões arqueológicas, históricas que existem lá. A parte do zoneamento, foi estabelecido ou foi apresentado, né, que o parque possui 2 tipos de zoneamento. Um zoneamento atual, que era da época de 2016, que diz sobre a ocupação temporária, que é um zoneamento atual, e um segundo zoneamento que é uma projeção futura, que eu acredito que seja o que está sendo colocado agora, que eles estipularam 4 tipos de zona. A zona primitiva, a de uso intensivo, de uso especial e a de uso extensivo, além da zona de amortecimento, que abrange os diferentes municípios que estão no entorno do parque. Isso. A zona 1, elas são as zonas que existem, que existiam, né, na época, que tinham a questão dos moradores que já estavam lá. Então, basicamente, sem a situação fundiária da unidade, então era para compatibilizar o uso com o que já estavam lá dentro. Então, como norma para se manter nesse zoneamento, teve que estabelecer um compromisso ou outro instrumento de acordo com os residentes que já estavam presentes dentro da unidade antes de se tornar a unidade de conservação em si. A Zona 2 ela é uma projeção de como seria a conservação dessas unidades, elencando áreas de prioridades. A Zona Primitiva, elas são áreas de grande importância, né? Tanto você vê, ela é maior. Então, são áreas que têm um grande predomínio de uma vegetação endêmica, de uma fauna rara, e tem aonde tá os mananciais dos rios, então ela tem uma prioridade de baixo impacto. Então, todas as atividades que têm acontecido lá, elas têm que ser de baixo impacto. Então, ela tem como objetivo promover, proteger, né, as nascentes dos rios, proteger as espécies de fauna e floras ameaçadas de extinção, proteger as formações florísticas de altitudes que tem lá e estabelecer pesquisas e atividades de visitação de baixo impacto. As zonas de uso intensivo, elas são aquelas de uso recreativo, onde tem a presença de cachoeira, de cânions, o que mais atrai os turistas. Então, essas áreas, elas vêm como, né, são estabelecidas como objetivo delas, fazer o uso recreativo imersivo, né, com harmonia com o ambiente, proteger os conhecimentos à parte de patrimônio histórico-cultural e os atrativos ali dentro, priorizar o uso público juntamente com a conservação do meio natural e as instalações instalações de infraestrutura, como estacionamento, centro de visitação, entre outras coisas que fazem apoio ao uso público. As zonas de uso especial são onde são construídas as partes administrativas, então onde ficam os alojamentos dos pesquisadores, dos servidores, até mesmo dos brigadistas, onde fica o estacionamento, onde ficam as garagens, onde ficam os laboratórios das pesquisas que ali acontecem. E as zonas de usos extensivos é onde promove visitação de baixo impacto. Se você avaliarem, as de uso extensivos, elas são a de grande maioria aqui. Então, elas promovem todas as atividades de visitação, elas têm que ser de baixo impacto para causar menos impacto possível na conservação das unidades. Promove uma recuperação também de áreas degradadas, que, por exemplo, um plantio de plantas, onde tiveram plantações de espécies não nativas, e promove uma proteção de diversos ambientes que eles estão inseridos. Ele meio que é uma forma de conexão com os diferentes tipos de zoneamentos que ali existem. Como eu falei, o programa de manejo, né, até mesmo eles definiram vários programas de manejo para ajudar nas necessidades da gestão. Então, para definir diferentes pontos da gestão, eles construíram vários programas. Por exemplo, o programa de conhecimento, ele é onde estabelece como que devem ser realizadas as pesquisas dentro
dentro da unidade. Então, as pesquisas elas são para aprofundar os atributos, né, trazer um pouco mais de aprofundamento sobre os atributos biológicos, geológicos, geográficos que a unidade tem, trazer o conhecimento dos dados, né, compilados para a comunidade de forma geral, difundir tudo que existe, tudo de natural, de tudo que seja interessante para produzir, eles têm colocado nesse programa de conhecimento. O programa de uso público é como se dá a visitação e todas as utilidades da unidade. Então, ele vem para orientar, ordenar e implantar as atividades de uso público dentro da unidade. O programa de integração com a região, ele vem para trazer a comunidade no entorno no processo de gestão da própria unidade. O programa de proteção, ele vem trazendo de como se deve fazer a proteção, trazendo mesmo aquela conexão da população externa com a população externa, a população no entorno, com a questão da proteção dos recursos naturais e culturais presentes na unidade, além de trazer a questão da integração do plano do fogo, né, que como deve ser as ações visto aos incêndios, as queimadas que podem ocorrer lá. E os programas operacionais, eles são basicamente da questão da gestão da unidade de conservação de modo geral. Todos eles estão associados, todas as atividades, né, dos planos dos programas, eles vêm basicamente para avaliar como deve ser colocado, né, como é elaborado, como deve ser colocado as zonas de amortecimento, trazer as unidades, né, trazer a comunidade para dentro do parque, ajudar no processo de gestão e entre outras. E até mesmo na questão do turismo em si. Como eu falei, todo o plano de manejo ele foi estabelecido para que, se houvesse algum tipo de mudança, ele possa ser readequado. Então, a partir dos planos de ações já estabelecidos, vão ter avaliações que podem ser adaptadas ou não, que podem passar por reavaliações ou não. E aí, eles criaram 3 tipos de critérios de avaliação. O primeiro critério é a avaliação trimestral e semestral, que é basicamente para saber quais são os graus de atividades, como que as atividades estão sendo implantadas, como que está sendo o andamento do plano de ação, da implantação dele em si. A atividade 2, a avaliação 2, que é uma forma anual ou cíclica da gestão, é onde vai fazer a avaliação dos impactos, se está tudo certo, se não está, avaliar os resultados, avaliar os sintomas e ver se está conversando com os objetivos estabelecidos. E, por fim, a avaliação 3 é para saber como está o êxito do plano de manejo, se ele foi bem executado ou não, avaliando todo o cenário dele em si, se as mudanças da avaliação dos problemas, os objetivos específicos foram bem estabelecidos. E, por fim, concluindo, o Parque Nacional das Sempre-Vivas, ele assume uma grande importância de conservação biológica, de manutenção de recursos naturais, diversidade, de cultura, de desenvolvimento regional e com base com base sustentável, visto que ele tem o uso tanto da população, então ele além de ser uma unidade de conservação, ele traz o uso de forma extrativista e de forma sustentável dentro da mesma. Então, ele tem diferentes tipos de conclusão ou de objetivos, tanto para a parte ecológica, tanto para a parte de divisores de água, né, atributos naturais atributos que trazem o fluxo turístico ou trazem outras coisas, e até mesmo para socioeconômico e cultural, visto que ele tende a trazer a comunidade para dentro da unidade e tentando conciliar o uso e a conservação ao mesmo tempo. E como referência, a gente usou o plano de manejo do Parque Nacional, que foi estabelecido em 2016,